Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Luiz. Eu venho apresentar o trabalho do nosso grupo do Projeto Integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, precisamente do Polo Santa Bárbara do Oeste. E a nossa equipe desenvolveu um sistema de agendamento online de consultas. Então, da onde que surgiu essa ideia do sistema de agendamento online de consultas? Primeiro, todo mundo da equipe se juntou virtualmente e a gente começou a dar ideias do que poderia fazer para o projeto, cada um conhecendo a comunidade onde vive e os problemas que podem ser resolvidos a partir do uso de tecnologia. Nisso, a gente teve 7 ideias. Dessas 7 ideias, a partir de uma votação no Forms do WhatsApp, a gente foi para 2. E a fila online de atendimento de saúde, que foi a mais votada. Então a gente começou a desenvolver esse projeto. Mas para começar a desenvolver o projeto, a gente tinha que procurar mais ideias. A gente já tinha uma certa noção dos problemas enfrentados, porque a gente tem bastante amigo, conhecido, parente que trabalha na área da saúde. A gente resolveu entrevistar essas pessoas formalmente e perguntamos, viu, o que você tem de problemas que você acha que pode ser resolvido por meio da tecnologia? Os relatos que a gente teve são: é complexo controlar o agendamento de vários pacientes. Então, eles descreveram casos de agendas do Google Calendar que são enormes, com uma cor para cada paciente, só que daí tem cores limitadas nesse mundo e nossa visão não tem muito contraste para distinguir entre elas. Então, você tem um paciente que é verdinho e o outro que é um pouquinho verdinho mais escuro. Quando você tem 100 pacientes, fica complicado, tirando o fato que o Google Calendar não é feito para isso, né? É uma coisa tão complexa. O que acontece é, eles acabavam contratando uma secretária, um secretário, e terceirizando esse serviço. Olha, você que se vira, eu só quero que dê certo. Então eles utilizavam o Google Calendar, eles utilizavam agenda de papel, mandava bastante mensagem do WhatsApp. Era complexo, é complexo, é um problema complicado. Você também tem um problema de esquecimento dos agendamentos, tanto por parte da clínica quanto por parte dos pacientes. A clínica pode esquecer de reservar um horário para você ser atendido, porque de vez em quando o teu psicólogo ou médico, alguma coisa assim, ele fala, não, vai ter 2 sessões. Eu falo psicólogo porque a gente entrevistou 2 psicólogos. Não, vai ter 2 sessões. Só que pode acontecer no final da segunda sessão de falar assim, 2 sessões não foram suficientes, vamos marcar mais uma. E ela fala para a secretaria e a secretaria se perde no meio do caminho essa informação. E daí você chega na outra semana pensando, toda semana eu tenho, né? Você chega lá e eles falam, não, não tem nada marcado. E daí vai liberar um horário para você daqui um mês. Então tem o problema de crescimento das clínicas e o esquecimento também dos usuários. O esquecimento dos usuários é também chamado de no-show, que é o seguinte, marquei para estar na clínica às 10h30. Chega a 10h45, eles continuam esperando, pensando, não, temos o período aí, né, que vai que esteja atrasado, alguma coisa assim. Só que acontece que passou uma hora e a pessoa não chega. E você, nesse tempo, você poderia ter colocado um outro cliente, um outro paciente no lugar, ter atendido, e ficar feio para todo mundo, né? E a questão dos atrasos também. Pessoa chegando muito atrasada, chegando com 20 minutos de atraso. Então, a partir dessas reclamações e relatos das coisas que a gente acontece, a gente formulou o nosso sistema de agendamento. O desenvolvimento da solução, a ideia é a V0, a linguagem foi TypeScript e Next.js, banco de dados Obstash com Redis, o versionamento no GitHub, que depois vou mostrar para vocês como é que está lá também, todo o código-fonte liberadinho, e a hospedagem foi pela Vercel. Então agora vamos ver o que fizemos. Essa é a cara do aplicativo atualmente. Ainda tem bastante coisa para fazer. Sempre tem muita coisa para fazer, sempre tem muita coisa para melhorar.
mas ele está funcional. A gente já testou internamente, já mostramos para nossas amiguinhas psicólogas, elas falaram que é muito legal. Só faltava uma tela de login aqui, que daí você pode para várias clínicas e vários usuários e fica mais legal. Mas enfim, aqui, nome, você coloca um nome, vamos colocar o meu, por exemplo, e-mail, a data, ó, as datas passadas você não consegue escolher, então vamos escolher dia 20, horário, 11 horas. É uma emergência? Se for uma emergência, você vai ver depois na clínica ali, na administração, vai aparecer um sinal vermelho dizendo que é uma emergência. Vamos colocar aqui exemplo. E vamos fazer um agendamento. Consulta agendada com sucesso. Você receberá uma confirmação em breve. Essa confirmação, ela chegou via e-mail para mim aqui, ó. Obrigado por agendar sua consulta clínica. Aparece os detalhes da consulta. Ele está aparecendo como spam porque a gente está usando um serviço da Mailgun. Estamos utilizando a versão gratuita por enquanto. E na versão gratuita ela é bem limitada, mas você consegue fazer vários testes com ela. Uma das limitações é esse domínio aqui atrás. E como é um domínio com muita cara de ser vírus, eles jogam direto pro spam. Mas, como isso aqui ainda é só um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção limitado, não compensa pra gente pagar a versão Pro para fazer isso aqui não cair na caixa de spam. Por enquanto está funcionando muito bem, mas se o negócio crescer, a gente muda a licença. Continuando aqui na clínica. Você tem a opção de deixar em inglês também. Entre inglês e português. Na parte administrativa, aqui no painel administrativo nós temos um calendário que ele mostra todos os apontamentos, as marcações que você tem. Aqui ele aparece detalhes, tipo, é uma emergência? Sim. E aparece o detalhe da emergência. Isso porque de vez em quando você tem como conversar com a pessoa e falar, olha, o que está acontecendo? A gente pode arranjar um horário melhor, fazer as coisas necessárias, né, do ramo da saúde. Aqui a gente pensa que talvez algum dia estará muito cheio, com 50 por dia, então você pode selecionar por dia, ó, nenhuma consulta marcada. Você clica de novo, sai. E se você clica onde tem consulta, só aparece a consulta que tem marcada. As ações, você pode deletar as consultas que foram marcadas aqui. Configurações da clínica, você tem configurações de horário de início e de término, que é o horário que a clínica funciona. Aqui nós temos o intervalo para almoço, que eu já tive relatos das pessoas que utilizam sistemas de agendamento parecido online, e elas falaram assim, poxa, esqueci de bloquear meu almoço, vai ter um cliente que vai vir aqui, eu vou ter que ser obrigado a atender ele. Então aqui nós temos um sistema de bloqueio de almoço. Você, como usuário paciente, você não consegue entrar nesse almoço. Capacidade de agendamento, máximo de consultas simultâneas. Aqui você coloca o quanto que pessoas você pode atender de uma vez só. Se você estiver gerindo uma clínica que tem 2 clínicos, você pode colocar 2. Aqui eu coloquei 1. E isso interfere aqui na hora quando você, como paciente, né, ó, último horário. Se eu tivesse 2, ia aparecer que tinha 2 sobrando aqui. E também temos aqui bloqueio de horário, que você pode escolher uma data para bloquear, que você também, como paciente, não pode fazer um apontamento. Para alguma coisa tipo, é um feriado municipal, uma coisa que a clínica vai fechar mais cedo, e você pode colocar aqui. Então aqui você, como administração da clínica, você consegue ver todos os agendamentos, data, horário, e-mail, situações de emergência ou não. Aqui é o código-fonte que foi publicado no GitHub. Tem tudo explicadinho, o que cada coisa faz, como é que faz para copiar, como é que faz para fork. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês por hoje, pessoal. Muito obrigado. Até mais.